Milhões de pessoas estão convivendo com o pré-diabetes sem saber. E o mais perigoso é que o corpo avisa, mas esses sinais quase sempre são ignorados. Neste vídeo, você vai entender como sintomas aparentemente comuns, como cansaço constante, sono depois de comer, fome frequente e até alterações na pele, podem indicar que sua glicose já está desregulada. O pré-diabetes não surge de repente. Ele se desenvolve em silêncio, no meio da rotina, escondido em hábitos do dia a dia que parecem inofensivos. Aqui, você vai descobrir os sinais mais ignorados pelo público brasileiro. Como identificar os alertas que o seu corpo já está dando? Por que esses sintomas acontecem? O que você pode fazer agora para evitar que o problema evolua? Esse conteúdo é direto, baseado em sinais reais do corpo e pensado para te ajudar a agir antes que a situação se torne mais grave. Seu corpo está falando. A questão é, você está ouvindo? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, acompanhe o canal Corpo em Alerta e comece a entender o que o seu corpo tenta dizer todos os dias. Milhões de pessoas estão com pré-diabetes e não fazem ideia. O mais perigoso, o corpo avisa, mas quase ninguém percebe. E quando descobrem, já pode ser tarde demais. Existe uma ideia muito comum de que só quem come muito açúcar desenvolve problema de glicose. Mas isso não é verdade. Você pode evitar doces e mesmo assim estar com a glicose alterada todos os dias. O pré-diabetes não começa de forma dramática. Ele começa silencioso, disfarçado de rotina, escondido em hábitos que parecem normais. Aquele café com pão de manhã, o cansaço depois do almoço, a vontade de beliscar algo doce à noite. Tudo isso pode ser mais do que simples hábitos. Pode ser o seu corpo tentando avisar que algo já saiu do controle. Você acorda de manhã, e mesmo depois de uma noite inteira de sono, o corpo parece pesado. Não é preguiça, não é só rotina. É como se a energia nunca fosse suficiente. Ao longo do dia, pequenas tarefas começam a parecer grandes demais. Subir uma escada cansa mais do que deveria. A concentração diminui. A vontade de fazer qualquer coisa simplesmente desaparece. E então vem o pensamento automático. Deve ser estresse. Deve ser falta de descanso. Mas nem sempre é. Quando a glicose está desregulada, algo silencioso acontece dentro do seu corpo. O açúcar está no sangue, mas não consegue entrar nas células da forma correta. E são as células que produzem energia. Ou seja, você tem combustível disponível, mas o seu corpo não consegue usar. É como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. O resultado é um cansaço constante, que não melhora nem com descanso. E o mais perigoso é que esse tipo de fadiga vai sendo normalizado. Você começa a aceitar esse estado como parte da vida. Passa a depender mais de café, de açúcar, de estímulos rápidos para tentar recuperar energia. Mas isso só piora o ciclo. Porque cada pico de glicose seguido de queda aprofunda ainda mais essa sensação de exaustão. Com o tempo, o corpo entra em um padrão silencioso de desgaste. E você continua seguindo a rotina, sem perceber que esse cansaço não é normal. É um sinal, um dos primeiros sinais de que algo no seu metabolismo já começou a mudar. E ignorar isso é permitir que o problema avance sem resistência. Sono depois de comer. Você termina uma refeição e poucos minutos depois sente o corpo pesado. Os olhos começam a fechar. A mente desacelera. A única vontade é deitar, mesmo que o dia esteja só começando. Muita gente acha que isso é normal, principalmente depois do almoço. Principalmente depois de comer arroz, pão, massa ou algo mais pesado. Mas essa reação não deveria ser tão intensa. O que parece apenas o sono comum pode ser um sinal claro de que a glicose está oscilando rápido demais. Quando você come alimentos ricos em carboidratos simples, a glicose sobe rapidamente no sangue. O corpo tenta reagir, libera insulina para baixar esse nível. Só que, em muitos casos, essa resposta não é equilibrada. A glicose sobe rápido e depois cai de forma brusca. E é exatamente nesse momento que o corpo sente. Vem o cansaço, a falta de foco, a sensação de desligamento. É como se o organismo fosse forçado a desacelerar. E isso começa a se repetir todos os dias. Você come, sente sono.
Com de novo, sente sono de novo. Sem perceber, o corpo entra em um ciclo constante de picos e quedas. E cada oscilação dessas desgasta ainda mais o sistema. O problema é que isso vai sendo aceito como parte da rotina. Você começa a planejar o dia já esperando esse momento de queda. Evita tarefas depois de comer. Compensa com café. Tenta ignorar o sinal. Mas o corpo está respondendo a algo real. Esse sono não é apenas digestão. É um aviso de que a forma como a glicose está sendo processada não está saudável. E quanto mais esse padrão se repete, mais difícil se torna sair dele. Porque o que começa como um simples sono depois da refeição pode ser o início de um desequilíbrio muito maior. Fome frequente e vontade de doce. Você acaba de comer. O prato ainda está fresco na memória. Mas pouco tempo depois, a fome volta. Não é uma fome leve. É uma sensação urgente. Um vazio que parece não ter sido preenchido. E junto com ela, vem a vontade por doce. Chocolate, biscoito, algo rápido, fácil, que traga alívio imediato. Muita gente acredita que isso é falta de controle. Mas na maioria das vezes, não é. É o seu corpo reagindo a um desequilíbrio. Quando a glicose sobe rápido demais, o organismo tenta corrigir. Libera insulina para baixar esse nível. Só que essa resposta pode ser exagerada. A glicose cai mais do que deveria. E o corpo interpreta isso como falta de energia, mesmo que você tenha acabado de comer. Então ele envia um sinal claro. Você precisa comer de novo. E não qualquer coisa. Ele pede açúcar, porque é a forma mais rápida de levar a glicose novamente. E assim começa um ciclo silencioso. Você come, a glicose sobe, cai rápido, e a fome volta. De novo, e de novo, e de novo. Com o tempo, isso deixa de parecer estranho. Vira parte da rotina. Você já espera aquele momento do dia em que precisa de algo doce. Como se fosse uma recompensa. Mas não é recompensa. É resposta do corpo. E cada vez que esse ciclo se repete, mais difícil fica quebrar. Porque o organismo começa a depender desses picos rápidos de energia. E o controle natural da fome vai se perdendo. O mais perigoso é que esse sinal costuma ser ignorado. Tratado como hábito. Como gosto pessoal. Mas na verdade, é um dos indícios mais claros de que a regulação da glicose já não está funcionando como deveria. E quando a fome deixa de ser apenas fome e passa a ser um impulso constante, o corpo já está pedindo ajuda. Escurecimento da pele em algumas regiões. Existe um sinal que muita gente vê, mas quase ninguém entende. Ele aparece devagar, sem dor, sem incômodo físico. A pele começa a escurecer em algumas regiões do corpo, principalmente no pescoço, nas axilas, atrás dos joelhos, ou até nas dobras dos braços. No começo, parece sujeira. Muita gente tenta esfregar, limpar, usar produtos. Mas não sai, porque não é externo. Vem de dentro. Esse escurecimento pode ser um sinal de resistência à insulina. Uma condição em que o corpo precisa produzir cada vez mais insulina para tentar controlar a glicose no sangue. E quando isso acontece, o organismo começa a reagir de outras formas. A pele é uma delas. Ela muda de textura. Fica mais espessa, mais escura. É como se o corpo estivesse deixando uma marca visível de algo que já está desregulado internamente. E o mais preocupante é que esse sinal costuma aparecer quando o problema já está em um estágio mais avançado. Não é o primeiro alerta. É um aviso de que o processo já está acontecendo há algum tempo. Mesmo assim, muitas pessoas ignoram. Acham que é apenas algo estético, algo superficial. Mas não é. É o corpo tentando mostrar, de forma clara, que a glicose não está sendo controlada como deveria. E quando esse tipo de sinal aparece, não é mais sobre suspeita. É sobre atenção imediata. Porque o organismo já está falando de forma visível. E ignorar isso é ignorar um dos sinais mais evidentes de que o pré-diabetes pode já estar presente. Encerramento. O mais perigoso nunca foi a falta de sinais. Foi olhar para eles e não entender o que significam. Seu corpo não se comunica com palavras. Ele usa sintomas, sensações, mudanças que parecem pequenas, mas não são.
E quando vários desses sinais começam a aparecer juntos, isso não é coincidência. É um padrão. Um aviso silencioso de que algo precisa mudar. A pergunta agora não é se o seu corpo está falando. É se você vai continuar ignorando ou começar a ouvir. Se esse conteúdo abriu seus olhos de alguma forma, comece hoje. Observe. Preste atenção. Leve esses sinais a sério. E se você quer entender melhor o que o seu corpo está tentando dizer antes que seja tarde, acompanhe o canal. Porque informação, no momento certo, pode mudar completamente o seu futuro.